Olá, esse é o podcast Força SUS Floripa, hoje 21/3/2024. Meu nome é Igor Chaves, sou médico de família e comunidade em Florianópolis e hoje nós temos a honra de receber Maiara Floss, que é médica de família e comunidade em Florianópolis, servidora pública municipal, também escritora, poeta, já foi representante do Rural Seeds. E aí ela pode falar um pouquinho mais sobre ela. Muito obrigado pela sua presença aqui, Maiara. É um prazer te receber. Muito obrigada, Igor. É uma alegria estar aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite para os ouvintes do podcast. Acho que é uma forma de comunicação brilhante, assim, dos tempos atuais. E parabenizo desde já pela iniciativa, assim. Então, para me apresentar, sou catarinense. Não sou aqui de Florianópolis, sou de Chapecó, Santa Catarina. Sou médica de família, como você falou, e também faço meu doutorado, que é uma coisa que eu acho importante, lá na USP, em patologia. E também, então, tenho me atravessado muito pelos processos de escrita, assim, tanto para refletir minha prática, para refletir o que eu estudo, refletir sobre meio ambiente, enfim. Então, fico transitando por esses aspectos mais artísticos ou poéticos, ou enfim, para tentar povoar o meu dia a dia, assim. E também é escritora, lançou alguns livros aí, um livro de poesia, inclusive, que eu tenho um autografado. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa história, assim, sobre você também, quando que você começou a escrever, com que inspiração e quais são os projetos aí, antes da gente entrar no tema, que é um tema importantíssimo, que é saúde planetária, mas para as pessoas que escutam saber um pouquinho quem é essa Maiara escritora e poeta também. Então, eu escrevi o meu último livro publicado, se chama Diário dos Abraços. É uma história que eu sou apaixonada por ela, assim, o que me provocou a escrever, eu já estava escrevendo antes dele, de chegar a esse título do livro. Mas eu consegui me encontrar com um galeano, e aí ele, tomando um café lá com ele me provocou a dizer, continua escrevendo e tal, e enfim, foi um pouco antes do falecimento dele. Mas a gente ainda trocou alguns e-mails e ele ficou me provocando muito. Eu levei, naquela época, já meu primeiro livro de poesia, que eu tinha publicado uns anos antes e tal. E acho que eu publiquei meu primeiro livro de poesia em 2009, Falta um Poema. E aí foram vindo uma série de outros livros. E aí, em 2013, encontrei com o Galeano, ele leu os meus textos e me deu esse feedback. E aí, daí que surge o nome do livro também, que é o Diário dos Abraços. E é um livro que é um abraço, assim, né? Eu acho que é um livro muito acolhedor. Traz das minhas experiências como estudante de medicina. Então, foi mais ou menos uns 10 anos escrevendo, refletindo, reescrevendo, pensando na experiência do leitor, da leitora, pensando como que ia chegar esse livro. E aí, eu lancei ele. Foi finalista do Jabuti, agora no último ano, que foi uma grata de uma surpresa completamente inesperada, assim. E isso tem me motivado mais a escrever, assim, esse ano, agora em julho, pela editora Coragem, também vou estar lançando meu livro novo, que esse é um soco no estômago, o outro era um abraço, e esse é um livro mais duro, assim, ele é um livro que ele é uma distopia, e ele acho que tem tudo a ver com o tema agora do que a gente vai conversar, que ele é sobre mudanças climáticas. Então, acho que de tanto eu mergulhar na comunicação e pensar em mudanças climáticas e pensar em saúde, aí eu comecei a pensar em como que eu ia comunicar para as pessoas, porque já me envolvi muito em estudos, em coordenação, co-coordenação, dividido com o Henrique Barros, das políticas, das recomendações políticas para as mudanças climáticas do Lancet, me envolvi nisso. E eu sentia que os dados duros não comunicavam tanto. E aí, às vezes, eu chegava num congresso, num lugar com um monte de coisa, dizendo, olha, mudanças climáticas é o maior determinante de saúde desse século. E aí, as pessoas ficavam tipo, tá, ambientalista, vai pro Greenpeace. Eu vi várias coisas ao longo dessa caminhada, assim. E aí, pensei numa nova estratégia de comunicação que é através da ficção. Então, esse é um livro de contos distópicos, assim, que envolve alguns leitores beta, né, que leram pela primeira vez o livro. Uma dessas pessoas falou que é uma distopia tupiniquim. Então, acho que como se fosse um Black Mirror tupiniquim, assim, então brasileiro, assim. Então, acho que vai vir numa toada bem dura.
Eu acho Assim, ainda que tem camadas de esperança ali no meio, mas um pouco para mais quem não difícil. conhece a história, a ideia, né, do Black Mirror é pegar uma ficção e problematizar um tema moderno, né? Então Isso, seria algo nesse sentido, uma isso, ficção que trabalha uma problemática ligada às questões climáticas, por exemplo, ambientais em geral. isso. A Chauí fala, né, Uhum, que a gente pega a utopia a gente parte do presente para olhar o futuro, uhum. né? E a distopia a gente parte do futuro para olhar o presente. Então acho que é essa provocação que eu tô querendo fazer, assim. Muito legal. E você podia. Bom, o tema hoje, já deu para perceber, é saúde planetária. A Maiara tem construído uma história nesse tema dentro da área médica, na medicina de família e comunidade. Se você pudesse contar para nós, principalmente para aqueles que nunca ouviram falar disso, né? O que é isso? E o que foi ser embaixadora do Rural Seeds? Eu não sei se como é que se Tá fala. ótima, a Tá, pronúncia tá Rural ótima. Seeds. E se você pudesse falar um pouquinho disso e para as pessoas entenderem, Uhum. e aí a gente começa esse bate-papo aí mais nessa área. Com certeza. É, tudo vem. Eu me sinto sempre muito provocada, intimada. Assim, as sementes rurais, ou Rural Seeds, elas surgiram quando ainda eu era acadêmica. Aí eu tive uma experiência rural na Irlanda, com um médico de família e comunidade rural, que foi para mim uma referência, sabe? Sabe quando a gente tem os médicos referências quando a gente está na nossa formação e depois que a gente está formado? Foi o Ed lá na Irlanda. E aí eu saí muito mexida disso. E cheguei no Brasil e na minha faculdade não encontrei tanto lugar para conversar sobre saúde rural. Minha faculdade ainda tinha pouquíssimos médicos de família no corpo docente. Então era uma coisa assim que era muito restrita, assim. E aí eu comecei a me sentir muito isolada. Saí de uma experiência que era muito intensa, de conversar com muitas pessoas e tal. De estar fui para um congresso mundial de saúde rural e tal, e voltei para o Brasil e tipo, não, vai estudar clínica, Mayara, vai ser, né, você seria uma ótima médica num hospital, eu via essas coisas, assim. E aí, desse isolamento, acabou que eu tinha alguns contatos e acabei criando, então, o Café Rural, que era como se fosse um podcast ou uma conversa que as pessoas sentavam numa roda virtual e conversavam sobre isso. Isso evoluiu para coordenei mais de 40 conversas a nível global, né, sobre vários temas. Aí disso, fui caminhando para a criação da Row Seeds e tal, e fiquei coordenando ela até ano passado, que eu acabei saindo dessa coordenação. Acho que muito num movimento, assim, dessa liderança mundial e de abrir espaço para outras pessoas. Acho que tem muito uma coisa de entender até onde que eu vou, qual que é o... Não só o meu limite, mas eu acho que a minha trajetória nesse planeta é para abrir espaço para as outras pessoas, não é sobre a minha história em si, assim. Então, deixei esse lugar que está ocupado ficou ocupado por outros estudantes, médicas recém-formadas no mundo inteiro, assim. Então, acho que é uma cadeira acabou virando uma cadeira do grupo internacional da ONCA, Organização Mundial de Médicos de Família, que está sendo ocupada. Então, o Rosits foi um pouco dessa história do rural que me atravessou pela história do meio ambiente. Acho que quanto mais a gente vai indo para olhar a questão rural, para mim, é completamente conectada. Aliás, tudo está conectado com o meio ambiente. Assim, a saúde planetária é nada mais, nada menos do que a gente é natureza. E acho que a gente pode conversar, se pudesse conversar, vários podcasts sobre isso, né, Igor, contigo, mas muito com naturalismo, as coisas a gente foi com a modernidade e a gente foi entendendo que a gente estava desconectado da natureza, né? Como se a gente fosse... A natureza está de um lado, a humanidade está do outro. E a gente provoca que a gente faz parte disso. A gente faz parte do planeta Terra, nossa saúde faz parte dessa natureza. Então, e como que a gente consegue florescer como humanidade, como planeta, como terra, como, enfim, nessa caminhada, assim. Mayara, a gente tem visto o quanto o impacto de um progresso a qualquer custo e talvez não progresso, mas essa construção, esse predadorismo da humanidade atualmente, esse crescimento desordenado tem impactado no meio ambiente.
e tem causado doenças, tem causado problemas de saúde na população. E, por outro lado, apesar de ter crescido essa discussão, ainda é muito pouco discutido quanto que o meio ambiente impacta nas nossas vidas. E a gente tem visto aí um crescimento de doenças, um crescimento de problemas relacionados a esse processo de depredação que o ser humano tem ao longo da história, principalmente talvez aí nos últimos 300 anos, né, com a Revolução Industrial, não sei. Como é que você tem observado isso? Esse desenvolvimento humano irresponsável e os impactos em relação ao meio ambiente? O Ailton Krenak e o Davi Copenaua, que são dois pensadores, lideranças indígenas, eles trazem muito que a humanidade está comendo a terra, né? E em especial o Copenau, ele olhava muito, dizia que a gente estava, quando vai atrás do petróleo, essas coisas, cavando muito o chão, né? E que isso vai fazer com que o céu caia, que é uma metáfora, ao meu ver, uma forma de olhar, uma racionalidade, uma forma de olhar a questão das mudanças climáticas, né? Nesse desabamento do céu, o céu que está caindo. Mas olhando assim, com os dados, enfim, o Lancet, que é o maior jornal médico do mundo, em 2019, se eu não me engano, ou 2018, foi muito evidente no que ele falou. Ele falou que as mudanças climáticas são o maior determinante da nossa saúde neste século, no século XXI. Então, a gente não está falando de uma coisa que é lateral ou colateral na saúde. Ela é central. Primeira coisa, assim, ela é fundamental. E por que ela é fundamental? Eu não sei se você sabe, mas quando a gente fala de poluição do ar, quando a gente fala de AVC, acidente vascular cerebral, de derrame, 30% pelo menos é causado por poluição do ar. E acho que a gente fala muito pouco sobre isso ainda. Por quê? Porque o material particulado fino, que é uma partícula extremamente fina, que entra pelo nosso nariz, cai na nossa corrente sanguínea, porque ela não é filtrada dos nossos pulmões, e ela vem principalmente do escapamento de carros, ou da poluição, da queimada, enfim, ela é um fator inflamatório. Então, ela é um fator que causa, e ela pode provocar fibrilação e pode levar, né? Tem um estudo muito interessante que foi feito em São Paulo com um taxista, que eles mediam a poluição do ar e enquanto iam avaliando, né, o ritmo cardíaco. E quando a poluição do ar estava muito alta, o ritmo cardíaco se descontrolava, fazia como se fosse uma fibrilação atrial, que é um fator de risco para AVC. Então, esse é um dos mecanismos, assim, que a gente tem, fora a exposição crônica à poluição, que é um fator inflamatório. Então, essa é só uma das questões, assim. A gente tem vivido mais e mais frequência, ondas de calor, estresses por calor, e isso também tem uma taxa de mortalidade muito alta, uma taxa... Desde questões de saúde mental, a gente sabe que os pacientes que têm problemas de saúde mental, eles descompensam mais quando a gente tem aumentos de temperatura. Pacientes que têm diabetes, hipertensão estão em maior risco, idosos e crianças estão em maior risco, esportistas que fazem esportes outdoor têm um grande risco, moradores, pessoas em situação de rua. Então, envolve tudo, porque quando a gente fala de meio ambiente, é o ambiente que a gente vive, né? É onde a gente está morando, é esse lugar que a gente habita, né? A Terra é a matriz do mundo, a gente vive na matriz desse mundo que a gente vive. E assim, não sei se é uma novidade para quem está ouvindo a gente, mas a gente não vai para Marte. Não tem um planeta B. Ou a gente faz a humanidade funcionar aqui, porque ou a humanidade vai acabar. A Terra vai continuar, possivelmente, a não ser que a gente exploda ela, assim, né? Enfim. Mas a Terra vai continuar com séculos para se regenerar. Tem até um conto que eu faço uma brincadeira sobre isso, assim, se viessem uns ETs, depois que tivesse acabado a humanidade no meu livro novo, assim. Mas que é pensando muito nisso, assim. Então, como que a gente faz para construir resiliência? Para a gente conseguir construir resiliência para continuar vivendo nesse lugar, porque a gente precisa fazer isso. É urgente. É urgente. A OMS, os maiores jornais, maiores... né, congregações de ciência que tem, já colocaram um código vermelho para as mudanças climáticas, um código vermelho para a gente olhar para isso. E é muito mais fácil, faço uma leitura assim também, Igor, que é muito mais fácil não olhar para as mudanças climáticas.
Eu sigo a minha vida, eu sigo andando no meu carro, eu sigo fazendo as coisas como elas sempre são. Porque é muito mais fácil eu viver num negacionismo, né? É muito mais fácil eu achar, não, isso é um problema menor, isso não é. Mas se tu vai olhar o dado em si, per se, é assustador, assim. E aí a gente precisa criar os mecanismos para lidar com isso. Eu estava vendo que em 2015 o cálculo seriam 9 milhões de pessoas que potencialmente teriam morrido por causas relacionadas à poluição, o que representaria mais do que, por exemplo, mata o HIV ou outras doenças. Então, quer dizer, é um número muito significativo, né? E aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a cultura de proteção ao meio ambiente, porque em que aspecto? As comunidades e na educação ainda é muito pouco abordado. A gente vê um desenho, a gente vê uma coisa, mas parece a história do preconceito do Greenpeace. Ah, você é um ativista do Greenpeace, você... Ainda parece que é uma coisa fora da nossa realidade. Parece que, que bonitinho, mas não está no nosso dia a dia. Parece que começa-se agora, parece que as novas gerações, e você é uma jovem médica, e a impressão que eu tenho é que isso tem começado, e aí eu queria que você comentasse esse recorte, porque na medicina não é quase abordado. E eu acompanhei, por exemplo, a tua vinda para o programa de residência em medicina de família aqui, e o quanto que tu brigava, não, vamos colocar esse tema para ser discutido aqui, ali e tal, olha, não está na grade de formação, porque ainda me parece que tem uma resistência, e mesmo no curso de medicina ainda há uma resistência, ou é uma impressão minha? Como é que você vê isso? Como é que você vê esse debate sendo feito na nossa educação, na nossa formação, na nossa cultura brasileira e trazendo esse recorte para a medicina? Como é que você vê essa abordagem da saúde planetária, da importância da ecologia ou da proteção do meio ambiente na nossa formação? Deveria ser central. Atualmente, se a gente pensar epidemiologicamente, se a gente pensar em dados mesmo, esses dados duros que você traz, porque, por exemplo, você trouxe sobre poluição, esse dado da mortalidade, mas quando aumenta a temperatura, o mosquito da dengue, ele pica mais. Por quê? Porque ele tem uma capacidade vetorial, uma capacidade de transmitir maior. Então, o aumento da temperatura não é só as pessoas que vão morrer por estresse, por calor. Essas pessoas também vão ser mais picadas. Um aumento de temperatura significa que eu vou ter mais desastres naturais. Isso significa que eu vou ter mais... a gente tem visto isso. A gente viu aqui em Rio do Sul o que aconteceu. A gente viu alagamentos aqui em Florianópolis, não na mesma magnitude. E isso vai ser cada vez mais comum. E assim, eu não sei se é uma novidade para quem é de Florianópolis, mas a gente mora numa ilha. E as ilhas, elas estão... Não adianta enfiar um monte de areia no norte da ilha. Isso não vai resolver, né? Então, a gente precisa olhar para isso. É urgente, assim, né? E olhar para isso através da medicina, não só da medicina, todas as profissões da saúde. Eu participei do comitê da Sociedade Civil da Organização Mundial da Saúde, sobre uma análise do currículo sobre a questão das mudanças climáticas. A gente fez uma análise do currículo mundial, né? Dos currículos de formação de profissionais da saúde, da graduação, principalmente. E é urgentíssimo, assim. E sabe que o que me incomoda profundamente é que tem um aspecto muito colonial nisso tudo. Porque o norte, e a Austrália, enfim, eles estão incorporando. Essa discussão, ela não é uma discussão nova, como é uma novidade aqui. No Canadá, isso já está muito mais incorporado. E eu acho que a gente está o Reino Unido se comprometeu a ser net zero, que é emissão zero de carbono, que tem 1000 discussões sobre esse assunto ainda, mas que o sistema de saúde fosse ser emitir menos carbono, né, até 2030. Enquanto eu estou brigando para botar uma disciplina, um assunto, um dia de disciplina de saúde planetária ou discutindo mudanças climáticas. Então, é um aspecto de colonialismo também, né? Então, por que essa informação chega, por último lugar, na América Latina, ou na África, ou na Ásia? Isso chega em último lugar porque tem um interesse. Que a gente não se conscientize e que porque a gente sofre mais as consequências, a gente emite menos, a gente é uma população mais pobre, a gente emite menos carbono e a gente sofre mais as consequências. Porque ter uma enchente na Alemanha,
e ter uma enchente em Rio do Sul, capacidade de resposta, investimento, tudo é extremamente diferente. Então, acho que atravessam nessas discussões várias outras discussões, assim, né? E, para mim, é essencial a incorporação em todos os currículos da saúde, não só da medicina. Mas ainda tem uma resistência na tua posição. Com certeza. E tu vê uma relação com, talvez, com a desigualdade ou com um desenvolvimento... como é que eu posso dizer, humano mesmo, talvez a gente fique nesse... Existe interesse de que a gente se mantenha nesse grau de desenvolvimento, né, poluindo e tal. Como é que você vê essa relação com outros interesses, ou a relação com a desigualdade, ou com a submissão na sociedade? Eu acho que, pensando muito assim, fazer um gancho com o SUS, assim, que é o tema daqui... Existe equidade no SUS, né? E existe questões, princípios fundamentais que a gente está falando aqui. E eu tenho uma dúvida muito grande, e essa é uma dúvida se a gente pegasse todo o setor saúde do mundo inteiro, e juntasse e transformasse num país, seria o 5º maior emissor de carbono do planeta. E eu tenho uma dúvida profunda se a medicina e a saúde, como a gente vê hoje, está de fato promovendo saúde. Se a gente está sendo o 5º maior emissor de carbono. Se a gente ainda não separa o lixo nas nossas unidades de saúde. Será... recentemente, esse mês, saiu um artigo, né, se não me engano, na Nature, mostrando que 50% das placas ateromatosas que se formam no corpo, né, quem tem hipertensão e tal, tinham microplásticos. Por que a gente ainda usa copo de plástico? Por que não tem uma lei que restringe plástico de uso único? E isso não é uma coisa para daqui 10 anos. Isso não é um fato para daqui 10 anos. A gente está morrendo por isso. Microplásticos são relacionados com disfunções metabólicas. Então, a gente está tendo várias disfunções metabólicas, endocrinológicas e tal. E aí a gente não sabe ainda relacionar. Os estudos que estão identificando mais os microplásticos já existem há bastante tempo, mas acho que eles estão aparecendo mais agora. Nós estamos assim, com plástico circulando, nós estamos com plástico na nossa circulação. Nós estamos com plástico chegando no nosso coração. E atravessando a placenta humana. E atravessando a placenta. A gente não tem discutido isso na medicina. Mas aproveitando esse gancho, vamos trazer para Floripa. Bora. Tá? Que doenças a gente está vendo agora nos postos de saúde da cidade, que podem estar de alguma forma relacionado a essa nossa conversa, a esse nosso bate-papo? Bom, e o que Florianópolis tem de diferente, ou que a gente possa aproveitar como oportunidade, talvez? Eu acho que assim, a saúde planetária vai atravessar todos os tópicos, desde segurança ou insegurança alimentar, a questão de doenças respiratórias, cardiovasculares, tudo vai ser atravessado. Por exemplo, poluição do ar está relacionada com catarata. Né, uma das causas principais de catarata. Então, assim, a gente tem muita catarata aqui, né? Eu não tenho um estudo específico que meça isso em Florianópolis. Mas, então, acho que a principal mensagem é: a nossa saúde é afetada pela forma que a gente está habitando esse planeta, e principalmente em relação à poluição plástica, poluição do ar, poluição das águas, essa contaminação. Eu acho que a gente tem que trazer para Florianópolis, primeiro, que a gente é uma ilha. Claro, tem um continente, enfim. Mas as ilhas são um dos lugares mais vulneráveis, porque eles vão perder território ao longo do tempo. Então, ou seja, o nível do mar vai aumentar subir. E a gente vai cada vez mais ver a invasão de áreas que antes eram de areia, enfim, pela água. Teve agora, o Paulo Horta teve denunciando, por exemplo, a morte de peixes. E ele fez uma relação, por exemplo, com o aumento da praia no norte da ilha. Tu acha que tem relação esse movimento de criar praias artificiais e mexer nessa dinâmica do... Porque daí a gente... É muito uma solução da humanidade, né? Você cria um novo problema para uma situação, ao invés de a gente pensar e acho que aprender com as comunidades tradicionais, com os indígenas, quilombolas, e, enfim, sobre como habitar esse planeta. Será que a gente precisa mais? Será que a gente precisa de mais areia na praia? Acho que essa é a questão fundamental. E, assim,
essencial para Floripa, e acho que não é nenhuma novidade que eu vou falar, é mobilidade urbana. Esse para mim é um ponto central. A gente Mobilidade que não seja poluente, né? Exato, não a por ideia das carros. bikes, e aí a gente viu mais mortes acontecendo de ciclistas, né? Então a gente não tem segurança para usar um transporte não poluente, por exemplo, né? Eu nessa questão, Depende né? onde você mora. Se você mora numa região privilegiada da cidade, talvez você tenha mais... Mesmo nas regiões privilegiadas, se a gente for ver no centro, você tem ciclovia, mas as pessoas estacionam, né? Talvez na beira-mar. A beira-mar é um lugar... Mas mesmo na beira-mar, se você for ver, que tem a ciclovia, está aumentando o número de transporte elétrico. Então, por exemplo, você tem patinete e as motocicletas e bicicletas elétricas cada vez maiores e às vezes eles vão a uma velocidade maior e ali você já tem colisão, já tem gente sendo atropelada na ciclovia. Então, quer dizer, não tem uma regulamentação do que pode, do que não pode, de como pode. Eu tive um amigo que foi para a Holanda e disse, bom, olha lá, você tem sinalização para bicicleta. Eu nunca tive em Amsterdã, mas ele falou, olha, você tem sinalização para bicicleta e a bicicleta é prioridade. Quer dizer, mesmo onde tem ciclovia no Brasil, ainda parece que ela concorre. E ela não é vista como algo cultural nosso, né? Mas ainda trazendo para as doenças aqui. A gente está vendo a questão da dengue, né? Você falou que a dengue também é uma consequência, talvez, do aumento das temperaturas, né? Dessa mudança climática da Terra. A gente tem visto agora as ondas de calor com morte. Teve uma pessoa em situação de rua que faleceu. Eu tive em duas oportunidades. Meu filho passou mal do calor esses dias, desmaiou. Fiquei desesperado. Fui atender uma outra menina de 14 anos desmaiando. E a impressão é que eu tenho que essas ondas de calor têm causado mais dano. Como é que você vê isso? Isso tem relação com o que nós estamos conversando? Completamente, assim, né? O planeta tá aquecendo, vai aquecer mais. A gente tá passando, enfim, pelo Laninha, né? E esses fenômenos El Niño, Laninha, eles deixam um pouco, meio que uma previsão um pouco do que vai acontecer, assim, né? Então, eles ajudam nós a entender o que vai ser daqui a um tempo, né? E aí a gente tem passado e vivido mais ondas de calor e as ondas de calor vêm com... Que nem eu falei antes, suicídio, teve um estudo muito interessante nos Estados Unidos que mostrou que aumenta o índice de suicídio quando a gente está em vigência de uma onda de calor, né? Então, aqui o pessoal... eu vou dar, acho que a explicação fisiopatológica é extremamente interessante, talvez, para quem está ouvindo, assim. O que regula a temperatura do nosso corpo? O hipotálamo, que para quem tá ouvindo a gente, assim, é um pedacinho do cérebro muito pequenininho ali, mas é onde faz a nossa termorregulação. Essa termorregulação, ela determina que a nossa temperatura fique, né, até 37 graus, né, 36, enfim. O que acontece? No ambiente começa a esquentar muito. Muito, muito, muito. Começa a ficar muito quente. A ponto que eu não tenho para onde correr. Aí o pessoal fala, insolação é só com sol. Não, eu posso ter estresse por calor ou insolação na sombra. Eu posso ter dentro de um ambiente fechado, que não tem refrigeração, enfim. Então, todos esses locais estão sujeitos. E aí, o nosso hipotálamo, ele que diz para nós, vai lá e tira uma peça de roupa, tira o casaco, fica mais fresquinho, tira o calçado. Ele vai dizendo para nós, faz isso, faz aquilo. Mas chega um momento que ele já lançou mão de tudo. Suou, fez tomar água, fez né? Fez tudo. Tirou a roupa e tal, e continua muito quente. Ou tu tá numa situação uma formalidade que tu não pode tirar o casaco e tal, e aí tu fica se segurando. Quando ele começa a colapsar, que ele não tem mais o que fazer, aí começam a ter alterações de consciência, ou alterações de consciência mesmo, assim, né? Então, tu começa a ficar... Tem pessoas que podem apresentar agitação, tem pessoas que podem apresentar desmaios, enfim, cada um vai responder de um jeito. Tem pessoas que têm questões de saúde mental que pode desestabilizar isso tudo.
Então, Muito interessante basicamente isso. tudo, assim, né? Entendi. Quem tem insuficiência renal e daí tá numa onda de calor, Mas a gente vê isso, né? Quem trabalha já trabalhou em algum momento em emergência, ou tem imóvel, começa as ondas de calor, você vê um aumento nítido de mortalidade, de pessoas passando mal, Mas eu acho que as tudo pessoas isso, né? não relacionam. Eu Não acho que as relacionam. pessoas ligam a desidratação. Esse é um erro mais comum que eu vejo, né? Então, eu vi... Mas que é uma consequência também. Caminha junto, Sim. mas a desidratação, ela é uma partezinha do estresse por calor. Uhum. E aí, porque tu vai pensar assim, eu vou hidratar esse paciente. Mas uma das coisas mais importantes é resfriar. Então, quem tá ouvindo nós, né, poder colocar compressas frias ou gelox nas áreas de dobras, axilas, em todas as regiões e ajudar a diminuir a temperatura corporal, caso esteja já com a temperatura corporal aumentando, é fundamental. Então, mesmo quem tá nas urgências e emergências, eu sinto que não sabe lidar. E muitos lugares, eu não conheço todas as UPAs aqui, enfim, ou todas as entradas de urgência e emergência. Não são climatizadas. E aí você já coloca pessoas que estão passando mal, que já estão com uma sobrecarga do corpo, num lugar que é quente. E que está, né, numa vigência de uma onda de calor com uma temperatura muito elevada. Isso é muito prejudicial. Isso mata a pessoa. Se ela estava com um problema e aí pode desregular essa termorregulação hipotálamo e pode matar a pessoa. Assim. Entendi. Deixa eu fazer um recorte. Olha só que interessante. Nós falamos da poluição. E aí a gente trouxe, e aí você ampliou o horizonte nosso aqui, né? Porque aí a gente pensa em poluição, pode estar relacionado apenas a doenças respiratórias, mas aí você disse não, inclusive a poluição vai alterar na saúde mental, a poluição vai alterar na placa de ateroma, causando problemas cardíacos, cardiovasculares. E depois a gente falou do calor, e aí a gente falou da desidratação, a gente falou da regulação também da saúde mental e do quanto que impacta. Mas teve um tema que a gente não abordou e que eu acho que era legal tu comentar, porque eu acho que você é uma pessoa muito coerente, que é a questão dessa relação no meio ambiente também com a alimentação, também com a vestimenta, e também talvez até trazendo a questão da relação com os animais, com os outros seres que vivem. Se tu pudesse comentar um pouquinho sobre isso, porque eu acho muito legal isso na tua vida também, eu acho você muito coerente, e eu acho que muitos de nós não faz essa discussão, por uma questão cultural, por uma questão, enfim, né, de criação, de educação, e é algo que nós precisamos melhorar. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Com certeza. Eu acho que eu primeiro, olhando, vou sair do macro e vou ir para o micro, assim. Mas a gente olhando essas mudanças climáticas, a gente acha que a gente vai continuar produzindo alimentos da mesma forma e a gente não vai, Igor, né? Que a gente consegue continuar sustentando monoculturas à custa de muitos agrotóxicos e isso tudo, a longo prazo, tem mostrado que não é sustentável. Não sei se essa é a melhor palavra, assim. Mas a gente tem visto, inclusive, que os grãos, os maiores grãos, milho, soja, trigo, eles têm perdido proteína. Esses grãos que são produzidos em monocultura, em grande extensão de terra, assim e tal. E eles também, muitas vezes, são usados para alimentar animais. Então, o Brasil exporta muito, mas geralmente é uma exportação que ela é voltada para a alimentação de porcos, enfim, né, na Ásia. Então, tem vários atravessamentos disso, assim, ou são alimentos que são usados para ração. Se a gente quisesse resolver insegurança alimentar, passaria por a gente reduzir o nosso consumo de carne. E isso é uma questão que é urgente também. A gente abrir o olhar para isso. Mayara, mas eu não vou virar vegetariano. Mas a gente precisa reduzir. E se a gente for consumir tudo, e agora não só falando de carne, economia local. Fazer essa circularidade local. Isso garante que a gente esteja... além de fomentar localmente, que eu reduza a pegada de carbono. Se eu compro o que é criado aqui ou aqui na região, não veio de um navio, sei lá, da Ásia, ou de um outro lugar, veio daqui dessa região. Então, muito da saída, e não existem saídas fáceis para essa crise que a gente vive, mas muito disso é nessa
no fomento dessa questão local, ou olhar para isso. Então, saídas que eu penso para a insegurança alimentar são as hortas urbanas, o trabalho que a gente tem tentado desenvolver nas unidades de saúde, mesmo com plantas medicinais, daí plantas alimentícias não convencionais e tal. Isso é uma pontinha, assim, né? Mas a gente fortalecer a agricultura urbana, quanto mais área verde tiver em Floripa, menor vai ser a temperatura. Eu vou usar o exemplo de uma cidade que eu acho que é arquitetonicamente, assim, urbanisticamente incrível, que é Medellín, que eles conseguiram reduzir em relação a outras cidades ali da Colômbia 3 graus em função de terem corredores verdes. Então, a gente investir em corredores verdes e talvez corredores verdes que possam ser corredores alimentares também pode ser uma forma de a gente olhar para a questão. E, claro, a gente precisa reduzir. Não tem como a gente manter o ritmo de consumo de carne, e esse é um dedo na ferida toda vez que eu falo isso, gera muita revolta e as pessoas não querem mais ouvir, talvez parem de ouvir o podcast aqui, mas a gente precisa reduzir urgentemente, assim. E isso vai, ou a gente faz isso, ou que planeta a gente está criando. Tá. Então eu quero fazer uma brincadeira contigo, que me veio à mente agora, tá? Eu vou te falar um ambiente e você vai me falar o que a gente pode fazer nesse ambiente de medidas para melhorar. Tá. Nessa relação com a natureza, com o meio ambiente, com a vida na Terra. Tá? Desafio aceito. Então, na casa. Em casa. Pessoal, vocês estão separando lixo? Estão separando lixo? Porque, assim, começa por ali. Vamos reduzir, quando a gente vai comprar, precisa ser tudo embalado no plástico? Eu realmente preciso disso? Vamos pensar muitas vezes antes de comprar qualquer nova coisa. É necessário isso mesmo? Então, na casa, eu acho que uma coisa que a gente pode fazer é resíduo. Eu preciso ir da casa, daí saindo um pouco da casa, mas eu preciso ir para o meu trabalho de carro sempre. Posso ir de bicicleta? É seguro? A gente tem que pensar isso. Qual que é o transporte público que tem disponível? Como que a gente pode fazer? É possível, se é uma casa, de fato, não um prédio, assim, mas é possível fazer um teto verde. Isso ajuda muito a aclimatação da cidade. É possível ter uso de energia solar. É possível, se for numa região de favela, uma coisa assim, lá em Medellín também, essa cidade é um exemplo maravilhoso, assim. Eles colocaram qualquer cantinho tem uma árvore. Qualquer canto, assim. Então, plantar árvores é uma medida muito legal. É uma medida para casa, para a comunidade. Você tem falado isso, né? A gente plantar na unidade de saúde ou no parque, fazer desafios. Aí chega na segunda parte, na comunidade. O que a gente pode fazer? Então, acho que a gente pensar muito em transporte, pensando assim, daí tem o lado individualmente, o que cada um pode fazer, e tem a questão das políticas públicas. Ou a gente repensa a questão da mobilidade urbana ou não vai funcionar. Isso não só para Floripa, mas para o Brasil inteiro, assim. Então, a gente precisa pensar em outras formas de se movimentar. Mas, assim, ainda usando o tráfego, assim, né, das rodovias, é possível um ônibus elétrico. Salvador foi, acho que, a primeira capital do Brasil que trocou toda a sua frota para ônibus elétrico. E isso foi fundamental. Eles conseguiram provar que isso melhorava a qualidade do ar da cidade. Então, essa é uma possibilidade. Eu acho que isso é, inclusive, uma urgência, assim, para nós pensar na comunidade. A gente pensa, bicicleta é ótimo, mas às vezes a gente tem áreas muito íngremes aqui em Florianópolis. Então, quais são as saídas para essas áreas? É a gente ter um trans, é a gente ter algum tipo de bondinho ou teleférico. Em Floripa teria muitas possibilidades. Tu vê, a gente tem rodovia que cruza do sul ao norte da ilha. Teria condição de fazer um corredorzão de ônibus elétrico. A gente tem morro na cidade, também poderia ter bondinho, também poderia ter várias formas de transporte. A gente, por exemplo, para cruzar o morro, né, tem uma situação em que a gente dá uma volta inteira de carro, na volta ao Morro da Cruz, por exemplo, né, do maciço do Morro da Cruz, que poderia talvez ter um transporte, né, menos poluente. Acho que é uma pergunta, assim, para quem está ouvindo, e acho até pensando assim, no que a gente quer de futuro para a cidade, se tivesse um bondinho, uma coisa que funcionasse, você ia de carro? Você ia continuar indo de carro? Né? Acho que essa é a pergunta que a gente precisa fazer aqui para essa cidade em específico, assim, né?
Mas na comunidade, então, plantem árvores. Eu acho que não é qualquer árvore em qualquer lugar. A Floran tem um documento maravilhoso indicando que tipo de árvore em cada lugar, porque daqui a pouco a gente planta uma árvore de grande porte num lugar que não pode, essa árvore vai acabar sendo derrubada. Isso não é legal. Então, acho que plantar árvores, promover hortas urbanas, consumo local, vamos sair das grandes redes, vamos para a feira. A feira é fundamental, né? Vamos procurar, tem alguns projetos, né, que a gente tem de cestas, de agroecologia. Então, se a gente puder procurar esses produtos, né, melhor. Eu acho que essas questões são fundamentais, assim, na comunidade. Dá para pensar várias coisas, assim, né? Vamos lá, desafio ainda, não parou. Segue. Na escola. Na escola, a gente sempre vai voltar para as mesmas, assim, mas primeira coisa, tá separando, né, o lixo, tem como diminuir, tem como reduzir, tem como plantar árvore, tem como fazer horta na escola. Já pensou que bonito seria essas crianças levando o tomate que plantou, a alface para casa, que fosse um lugar que a gente pudesse pensar também em segurança alimentar na escola. E a escola sendo esse lugar que conversa também sobre saúde planetária, sobre saúde, sobre o quanto que a gente está interligado. Eu acho que tem um papel fundamental de a gente ouvir, e aí eu acho que a escola talvez seja o lugar de contar essas histórias de todos os lugares, mas pode ser um motor principal, que é para a gente plantar essas ideias de ouvir ouvir, e eu acho que não é só uma escuta, mas é uma escutação. Né? Uma escuta que não para só na escuta, de ouvir os nossos povos tradicionais, os nossos povos indígenas, quilombolas, caiçaras, e aprender com essas pessoas. A gente tem também, por exemplo, não é incrível, Igor, que a gente tem um mangue no meio dessa cidade? E por que todo mundo passa por esse lugar várias vezes, ou pelo menos uma vez por semana você vai passar e você nem vai lembrar que você está cruzando por um lugar que é um berçário? É um berçário, milhões, sei lá, milhares, pelo menos, de espécies dependem desse mangue. Deveria ter todo um projeto social de educação sobre o mangue, né? E de cuidado, e de a gente cuidar para não perder mais áreas verdes, e, enfim. E aí, né, a água que a gente consome, tudo está relacionado com isso, assim. E o mangue é um lugar muito sagrado. Em algumas culturas afrodescendentes, é a casa de Nanã, é como se fosse o útero da vida. E aí a gente tem um mangue que ele é do lado da rodovia, passa um monte de gente, o máximo que o pessoal faz é olhar jacaré, né? Enfim, então, como que a gente faz para cuidar desse lugar? Para a gente olhar, para a gente lembrar que a gente faz parte disso, que o mangue é quase como se fosse, pensando na estrutura, quase como se fosse nossas artérias, esse mangue, assim, né? Pensando numa cidade, uma coisa viva. E nesse planeta como uma coisa viva, assim. Eu acho que a humanidade pensa muito tudo como uma coisa morta. É o mangue ali do lado. E não como vivo. Mayara, para ir fechando, porque eu queria que você comentasse agora, porque a gente trabalha em unidades de saúde, em centros de saúde, alguns conhecem como posto de saúde, outros, né, o postinho, enfim. E lá, o que nós precisamos fazer lá, que é urgente, e o que não pode ter que hoje ainda a gente faz? As urgências são várias, assim, né? Mas a primeira eu quero fazer uma reflexão, assim, que todo profissional que é da medicina de família e comunidade, em geral, já tem um quesinho de saúde planetária se pensar em prevenção quaternária. Então, a gente reduzir o número de prescrições, ter responsabilidade com o descarte dessas medicações. Eu, inclusive, convido todo mundo, não só da área da saúde, mas a conhecer, por exemplo, o Museu do Lixo ali da CONCAP, que é um lugar incrível e que dá para contar essa história, e a gente pode ver a história do nosso lixo, assim, né? Eu acho esse lugar incrível. Então, eu acho que é um espaço fundamental que a gente se aproprie dele, conheça mais. Mas, então, eu acho que entrando nessa questão dos resíduos, né? A gente tem que... Eu não consigo conceber por que ainda tem copos plásticos. Isso não entra na minha cabeça. Copo plástico. Se a gente pode ter, além de ter copos de vidro e tal, copos de papel. Custa mais caro. Tá, mas o quanto que uma placa de ateroma... de microplástico custa na vida de uma pessoa, assim, né? Quanto que
microplástico atravessando placenta custa chegando em feto custa para a humanidade, assim, né? Então, eu acho que essa inversão dos valores, né? E aí, tem uma alternativa. Então, por que a gente ainda insiste nisso, assim, né? A gente precisa fazer separação de resíduo, fazer compostagem, qualificar, conseguir que os caminhões de coleta cheguem nos lugares, né, a tempo, cheguem nos lugares certos. Então, eu acho que isso é fundamental. Então, essa separação... Eu acho que a gente lembrar que se a gente continuar com essa pegada de carbono tão grande, a gente não está produzindo saúde. Eu fico pensando, meu Deus, como é que eu coloco... Faz esse copo plástico, aí ele vai lá pro aterro, aí vai poluir um monte, ou se for pro aterro, senão vai cair no mar... Vai matar as tartarugas, sei lá. Outro aspecto é a própria separação do lixo, né? Exato. Que não é feito nas unidades de saúde. Algumas unidades têm áreas verdes também, que poderiam também estar nesse trabalho de agricultura urbana, né? Que poderiam integrar, fazer um espaço terapêutico. Alguns locais já fazem isso. Um espaço terapêutico para a comunidade, para plantar plantas medicinais. E só, Igor, tetos verdes nas unidades. Tem unidades que são muito pequenas. Daí fica dizendo, aqui não tem espaço para a gente ter uma horta. Poxa, faz uma horta em cima da unidade. É uma possibilidade fazer uma horta em cima da unidade. Claro, tem o pessoal da arquitetura. O meu sonho é ter uma sala verde de espera. Por que a gente espera num lugar fechado? Sim. Por que a gente não faz uma sala de espera onde eu possa sentir o cheiro das plantas, onde eu possa sentir... Existem vários estudos que mostram o benefício de estar em contato com a natureza. Se meu paciente está estressado, já senta lá embaixo de uma árvore, talvez, né? Claro, não numa onda de calor, não na chuva, não estou falando isso. Ou por que não tornar dentro das unidades as salas de espera mais verdes? Né, faz alguma estrutura, alguma coisa assim. Então, acho que são esses caminhos que são urgentíssimos, assim, para a gente pensar. Reaproveitamento da água, uso de energia a partir do sol, energia solar. A gente tem que ter esse investimento para pensar saúde, assim. E eu acho que isso vai trabalhando toda a comunidade, né? A gente é médico de família e comunidade. A partir do momento que eu vou mudando essa estrutura, vai mudando tudo. Nós estamos com o nosso tempo acabando e eu queria fazer um apelo aqui, eu queria que você fizesse as suas considerações finais, Maiara, mas talvez alertando quem está nos ouvindo sobre a iminência disso, porque não é algo para daqui 100 anos, né? O meu filho já falava para mim, olha, já está marcado, se a gente não fizer algo, a gente tem 20, 30 anos de existência, então isso é para ontem, né? O que você deixa de mensagem para quem nos ouve em relação a um aspecto talvez de positivo do que a gente precisa, e o que a gente precisa ficar atento e não deixar passar, né? O que nós precisamos para já começar? Eu acho que a gente ficar para já, assim, essa conscientização, essa opção por usar menos o carro, né? Ou a gente cobrar que se use menos carro. Como que a gente cobra? Então, tem que ter um transporte público de qualidade que todo mundo possa usar, se sinta confortável utilizando. Se tu vai para um outro país, né? Eles não usam tanto. Tem várias pessoas que não têm carro, porque não precisa. Por que a gente precisa ter carro? Né? É um custo para o meio ambiente, enfim. E eu acho que, mas para mim, o mais importante é a gente lembrar que a gente é natureza. Eu acho que o mais importante, a gente começa essa conexão lembrando que a gente faz parte disso aqui, que a gente não está à parte. Uhum. E eu acho que é um grande exercício para nós agora, né? É a gente fazer esse exercício de como que eu percebo que eu sou parte disso. Tanto que eu sou uma agência para poluir mais, para piorar a situação, quanto eu posso ser uma agência para mudança. Então, a gente deu várias ideias. Ideias de alimentação, ideias de transporte, ideias de separar o lixo e tal. Então, acho que cada um pode escolher a sua ideia inicial, que pode ser uma ideia transformadora. Então, a gente tem pessoas que são zero lixo, assim. Pensa você viver numa coisa assim que é só o composto, né? E eu acho que é um caminho, né? Acho que a gente precisa olhar esses caminhos. E é urgente, né? Acho que é urgente por 1 milhão de motivos. A gente só tem
uma Amazônia, e a gente só tem um Pantanal, a gente só tem uma ilha de Florianópolis, e a gente não vai conseguir construir uma ilha artificial. Do jeito que é bonita a nossa ilha aqui, né? E a gente só tem um mangue. E eu acho que quando a gente entender que a gente está conectado e a gente faz parte, acho que esse é a primeira fissurinha nesse concreto da nossa existência. Eu acho que sim, mas eu queria, enfim, então encaminhar para esse encerramento te agradecendo. Então, te agradecendo pela sua generosidade, pelo seu tempo de estar aqui. Eu espero que esse podcast chegue em autoridades públicas, que ele chegue nas comunidades, que ele chegue em médicos, que a gente sensibilize cada vez mais pessoas para uma causa nobre e que não é para daqui 100 anos, né? A distopia que você vai escrever talvez não seja tão distante assim, é para já. Então, muito obrigado, Maiara, pelo seu tempo, por sua generosidade em estar aqui com a gente. E eu acho que é isso. Eu que agradeço, né, Igor? Deixa o convite para acompanharem na Editora Coragem, meu livro novo, que eu estou bem feliz de poder estar, e eu adorei estar aqui contigo. Para mim é uma alegria poder estar falando com esse tema e estar com um colega aqui conversando, acho que é incrível. Obrigada. Então, obrigado também a todos, todas que acompanharam esse podcast, então, aqui com a gente.